Com 15 anos eu vim morar em Canoas, né? Então antes morava em Porto Alegre e lá em Porto Alegre tinha a turma de amigos e amigas, né? E as minhas influências começaram ali, tipo com 10 anos de idade já a gostar de rock and roll e de skate, de tocar bateria, né? Só que em Porto Alegre não tive atuação nenhuma, porque era muito jovem e tal. Então quando eu vim para Canoas, que aí eu comecei mesmo a tocar bateria e conhecer novos amigos, né? E aí sim, aí eu comecei a ter bandas, né, com meu irmão guitarrista, e eu comecei depois a estudar bateria e sempre andando de skate, né? Então tava sempre ligado assim, o rock and roll e o skate, sempre juntos, né? Então, em Canoas, quando eu já tava, sei lá, com uns 25 anos de idade por aí, que aí eu saí dos 2 empregos que eu tive, que eu fui bancário, né? Aí meu irmão falou assim, cara, por que tu não faz um estúdio? A gente vai sempre em estúdio para ensaiar. Então, tá ruim de tu conseguir um emprego na tua área, então faz um estúdio. Aí eu, é mesmo, vou fazer o estúdio que eu gosto. E fiz o primeiro estúdio, que ficou só, acho que 1 ano e meio, bem no centro de Canoas. E já troquei depois de endereço, né, para uma lojinha no Tênis Clube ali. Ali eu fiquei 8 anos nesse estúdio. Bom, nesse primeiro estúdio lá, que eu coloquei o nome Estúdio Purple, né, porque sempre fui apaixonado pela banda de Purple. Durou 1 ano e meio porque tem uma senhora lá que me alugava aquela lojinha, ela morava em cima do estúdio. Então mesmo com a vedação toda que eu fiz no estúdio, vibrava, tremia tudo lá em cima, o apartamento dela. E já com 6 meses ela tentou me tirar. Aí eu tive que pegar um advogado e tal e continuar. O advogado falou, quanto tempo tu quer ficar aí? Aí para tirar pelo menos um prejuízo, né? Aí, 1 ano e meio tá bom. Então tá, fiquei 1 ano e meio. E as bandas locais, tudo ensaiava ali comigo, a gente fazia gravações em cassete. Ao mesmo tempo eu já coloquei uma TV rolando, né, shows ali eu dividia a sala como se fosse uma entrada que era um barzinho e mais o estúdio mais para os fundos, assim. Então era muito pequenininho aquilo ali, mas com as mesinhas na rua dava um clima legal ali de ficar olhando uns vídeos de skate, né, e tomando uma cerveja e tal. Então aquilo ali foi o meu começo, né? E depois, então, aí fui pro Tênis Clube, mas com a mesma ideia. Eu fiz um bar misturado com estúdio. Até quem estava dentro do bar enxergava a banda lá dentro, né? Com as janelas, com vidro duplo, conseguia enxergar as bandas ensaiando. Então, essa época aí já do segundo estúdio, eu troquei todo o equipamento do estúdio, né? Fui botando tudo top, né? Os equipamentos. E esse equipamento eu colocava todo na rua, todos os domingos, né, para fazer shows com as bandas que eu conhecia, que ensaiavam ali no estúdio. Então começou a vir bandas de tudo que era lado, o pessoal me ligava e eu não conhecia as bandas, né. Colocava 2, 3 bandas por noite, né, no domingo. A prefeitura até ia lá, media os decibéis, eles queriam que eu parasse com aqueles shows. E eu falava para eles, mas eu não estou desrespeitando nada a lei, eu paro o show sempre 10 horas da noite. Então não tem porquê, né, terminar com isso aqui. Aí acabou que eles concordaram, foram embora e eu fiz aquilo ali durante 1 ano. Todos os domingos eu fazia. Então teve muita banda tocando comigo, banda que depois veio estourar, né, nomes conhecidos, né. Então foi uma época bem boa aquela ali. Até bandas que ensaiavam no meu estúdio e saíam dali já para fazer show ali no Gules, que é o local também que tinha rock and roll direto em Canoas, né? Então, às vezes eu sonorizava lá no Gules também, conforme a banda, eles queriam o meu equipamento de som, e aí sonorizava. Foi que fiquei 8 anos nesse estúdio. Depois que eu fechei o estúdio, eu continuo com a música, porque eu peguei o equipamento que eu tinha e mais outros equipamentos, e até hoje eu trabalho com isso. Continuo sonorizando shows, né? Em eventos, festas, né, onde tiver música ao vivo, o pessoal me chama, eu tô lá. Já no segundo estúdio, no Purple lá do Tênis Clube, lá eu já tive gravador de MD, gravador de CD e tinha depois gravação multipista, que aí era aqueles aparelhos de rolo, o grande aquele, né? Aquele lá tinha um recurso de gravar instrumento por instrumento e depois no final fazer a mixagem, né? Ficava bem melhor. Depois reduzia tudo isso aí para um CD.
né? Então as gravações sempre foram bem simples, mas sempre com focado nesse negócio da mixagem, né? Tinha que aparecer todo mundo com a perfeição, né? No primeiro estúdio lá tinha, acho que o do Gabriel só. E, foi uma coincidência até que eu resolvi abrir o primeiro estúdio, né? E aí eu tava uma semana lá em obras, quando chega o Gabriel, que é um amigo meu, ele é músico, né? Chegou lá e falou assim, pá, que coincidência, eu também tô fazendo um estúdio. Aí foi uma surpresa pra mim, pá, mas nós não tínhamos estúdio em Canoas, agora vamos fazer 2 ao mesmo tempo, né? E bem pertinho um do outro, assim, dobrava uma esquina ali, já era na outra esquina. Aí ele comentou, eu não sabia que tu ia fazer estúdio. Não, mas tranquilo, tá cheio de banda aí pra todo mundo. Aí só que ele começou já com um padrão de equipamentos melhor que o meu, nessa primeira fase aí. Ele já tinha o equipamento todo importado. Mas igual, as bandas que ensaiavam no meu estúdio iam lá no estúdio dele também, depois vinham no meu, nós se trocava, tinha cliente para todo mundo. Então foi uma época boa, assim. E foi ficar bacana mesmo quando eu troquei depois já pro segundo, que aí sim, aí eu botei o equipamento todo importado. Então aí eu não me lembro quanto tempo depois, já em seguida o Gabriel fechou o dele, aí ficou o meu estúdio. Eu não lembro se tinha mais estúdio em Canoas, mas nessa época do Purple ali, no tênis clube, eu acho que é o que predominava, né, em Canoas. E ainda mais o negócio de ter bar junto, né, e os shows aos domingos. Isso aí fez com que muito amigo meu falava assim, bah, eu fico pensando, o que eu vou fazer hoje de noite? Vou lá no Purple, vou tomar uma cerveja, encontrar os amigos, né, e curtir um rock and roll. E domingão também, não tem nada pra fazer, vou lá no Purple porque vai ter show gratuito na rua. Era inverno e verão. Inverno era vendendo garrafão de vinho e no verão era cerveja, então o pessoal tava sempre lá. Era um ponto de encontro ali da galera do rock and roll, né? A minha primeira banda então foi a banda Crise, que era eu na bateria, o Gerson Soares, meu irmão, na guitarra, e o Leandro Inox, que era voz e contrabaixo. Era uma banda que o estilo era muito estranho, porque uma música saía, parecia um heavy metal, parecia um Iron Maiden, daqui a pouco uma outra música era tipo um The Police, né? Então era muito misturado, porque cada um gostava de uma coisa diferente e aquilo misturava tudo, né? E a gente fazia shows em Canoas, nos locais, nos clubes aqui, né? Canoas Tênis Clube. Na época tinha um barzinho no centro de Canoas, ali na Caramuru, que era o Bico de Pão. Aí esse cara, o dono do bar lá, o Seco, ele sempre fazia festa no Country Club, aí nós tocava no Country Club, tocava no tênis. Uma vez tocamos numa casa, numa festa no centro de Canoas, ali na Coronel Vicente. Então os shows eram sempre na volta, sempre no centro, né? E tinha poucas bandas, né, nessa época também. Então não é que nem hoje tem muita banda e aí fica até difícil das bandas conseguir aonde tocar, porque tem uma disputa muito grande, né? Naquela época, como a gente conhecia 3, 4 bandas, né, em Canoas, que tava, a gente até fazia show no Capão do Corvo, por exemplo, aí tinha o Dia da Música e tal, então a prefeitura botava lá todo um equipamento e a gente já se conhecia, aquelas 4 bandas, todo mundo já se conhecia, né? A banda Crise foi em meados aí em 85, e lá nos anos 90 que foi a banda Box 18, né, minha segunda banda, que tem esse nome, né, Box 18, porque a gente ensaiava no estacionamento onde eu guardava meu carro, que era o box número 18. Então aí na época a gente não tinha estúdio, né, então aí o meu irmão, vamos conversar com o cara ali do dono do estacionamento, ver se ele libera pra gente fazer um som. Aí conversamos lá com um senhor bem de idade e ele falava assim, não, pode fazer barulho, não tem problema aqui. E aí nós montava, era tudo de brita, né, mas eu botava um tapetão assim para botar a bateria. Meu irmão levava as caixas de guitarra, aí o baixista, né, que era um colega dele da Embratel, aí meu irmão trabalhava na Embratel e tinha esse amigo aí, colega dele, né, o Eduardo Damiani, tocava o contrabaixo. E ali era todo domingão. Nós começávamos a ensaiar ali 2, 3 da tarde e até 8, 9 da noite fazendo barulho. E o pessoal que guardava os carros ali entrava e saía, já conhecia, já todo mundo tinha um pessoal que vinha assistir, então
A Box 18 atuou nessa época aí, não teve muitos shows. A gente não tocou muitos shows, porque era só música própria e era mais difícil, assim, nessa época aí, de estar fazendo shows, né? Eu notava que nessa época as bandas que mais faziam shows eram as bandas cover, né? Que aí conseguia vender mais os shows. Então, a Box 18 tocou pouco, assim, eu acho, em bares e locais, assim. Tocou bem menos até que a Crise, que foi a primeira banda, né? A gente fez gravações, na própria garagem, ali a gente fazia a gravação. Né? Então, eu me lembro que tinha na rádio Ipanema FM, né? Tinha a Hora do Demo, que era um programa lá que era só para bandas, assim, com música autoral, gravações demo, né, que eles chamavam, né? Então a gente fez uma gravação na própria garagem ali com um microfone só, um microfone condensador que pegou todo o som da banda, gravamos em cassete e a qualidade ficou excelente assim para a época, né? E a gente mandou lá para o programa esse aí. Então o programa funcionava assim, ó, as pessoas mandavam as gravações e eles tocavam, né, não me lembro quanto tempo durava o programa, 1 hora. Botava as fitas cassete tocando das bandas e o pessoal telefonava escolhendo qual é a melhor banda da noite. E aí a banda que ganhasse a noite, eles patrocinavam lá, pagando o estúdio para a banda ir para estúdio. Né? E a gente mandou uma música que o meu irmão fez, né? E ganhamos. A gente deu a sorte de ganhar o estúdio, né? Aí fizemos a gravação, né? Ficou bem melhor a gravação em estúdio, né? Mas, tipo assim, ficou engavetado aquilo ali, né? Porque a música própria era difícil nessa época aí dos anos 90, de ficar fazendo show em bares, né? Era bem complicado. Projeto parte 2. A Box 18, ela, como eu já mencionei, fez poucos shows, mas um bem legal que eu me lembro foi, a gente estava na garagem, lá no Box 18, fazendo ensaio. Daqui a pouco entrou um cara lá de carro, desceu e aí perguntou assim: vocês não querem fazer esse ensaio de vocês aí, mas é em cima de um caminhão, um palco que está montado no centro ali, vocês não querem ir lá fazer o ensaio de vocês? Aí um olhou pro outro: tá, mas aí não é ensaio, aí vai ser um show. Aí, é tipo um show, é num posto de gasolina ali, no final da 15 de janeiro. Aí nós, tá, vamos, então vamos. Aí ele falou assim: é só vocês levar o que vocês têm aqui e a gente coloca lá, o resto tem tudo lá. Então tá. Chegamos lá, montamos, né, em cima do caminhão, baterias, cubo de guitarra e contrabaixo. E nessa época já tinha entrado o meu primo de vocalista. Então a gente tava já com um repertório meio misturado, assim, umas músicas autorais e tinha também covers, né, que era grunge, né, o estilo. E aí chegou na hora lá, a gente olhou assim, tava o posto lotado de gente, nós nunca esperava, né, que fosse chegar ali num local do nada, assim, fazer um show ali com um monte de gente. Mas foi bacana e não tinha caixa retorno, porque o equipamento era mais apropriado para DJ, né, mas mesmo assim, a gente tocou e foi bacana aquilo ali, porque foi surpresa, né, e ficou registrado aquilo ali na memória, foi muito bacana mesmo. Que continuamos agora. Que eu toquei, deixa eu ver. Aí a banda mais recente, né? Que é a banda que eu tenho até hoje, mas também é parada, que o vocalista tá morando em Natal. Aí a banda meio que terminou. Mas é uma banda que a gente tá... E é cover também. Aí é um pop Brasil, assim, pop rock brasileiro. Mas essa banda, a gente já fez vários showzinhos, mas é uma banda que, tipo assim, já tem 8 anos, mas toca muito pouco. Porque nessa outra fase da vida, né, o pessoal trabalha mais, estuda e não tem tempo, né? Era mais um hobby. Mas é só pra ficar em estúdio, toda semana ensaiando e não ter muito show, né? Mas é tipo uma coisa, é a nossa cachaça. Eu tô com a minha bateria ainda em casa lá. Claro, o equipamento de som eu tenho ainda, porque eu trabalho com isso. Mas eu digo que é a nossa cachaça porque a gente não larga, não consegue. Né? Sempre tem que ter um instrumento. O meu irmão também tem lá umas 4 guitarras, tem contrabaixo, tem as coisas tudo. Não consegue largar. Então por isso que a música continua sendo um hobby, né, pra gente, né? Não é profissional,
mas a gente continua tocando de vez em quando, né? Porque não tem coisa melhor do que tocar. Quais essas outras bandas aí dos anos 80 que fala, todo mundo se conhecia, assim, quais que eram? Na época ali dos anos 80 tinha a banda, que a minha banda no caso, a banda Crise, as músicas eram mais puxadas pro rock, mais heavy metal, assim. E aí tinha Apocalipse, que é uma banda de rock progressivo, que aí eles puxavam mais para Pink Floyd, assim. Aí tinha a banda Além da Terra, que era tudo música autoral, né? Tinha Anhanguera, essas aí as bandas que eu me lembro da época, né? Gatos do Beco, né? Era poucas bandas. Quando tinha um festivalzinho que a prefeitura ia sonorizar, era sempre essas bandas que estavam, né? Eu me lembro que no La Salle também, no La Salle também tem uma semana da cultural, né? Da música, não sei o que, e convidaram a gente para tocar. Então aí dentro do auditório do La Salle ali tá cheio de aluno, com a cortina fechada e algum professor lá falando alguma coisa, e atrás da cortina nós estava montando rapidinho assim, ó, montando a bateria, caixa de guitarra, as coisas, né? E o pessoal do La Salle dando aquele apoio ali, ó, tem que ser rapidinho porque o professor vai parar de falar e você já tem que começar a tocar. Não, tranquilo. E aí o meu irmão, ele quis testar a guitarra antes, com a cortina fechada. E aí o que aconteceu? Ele provocou, é tudo jovem, imagina, né? Ele pegou e deu umas notas ali na guitarra, ali parecia uma introdução de uma música lá do Deep Purple, e pronto, a galera já começou todo mundo a gritar e não deixaram nem aquele professor terminar de falar, ele tinha que ler um texto lá, já abriram a cortina e já saíram tocando. Foi muito engraçado aquilo lá, né? A primeira gravação da banda Crise, deu azar que a gente tinha agendado num estúdio, né, em Porto Alegre para fazer a gravação da música Pesadelo em Canoas, era o nome da música. E deu azar que um dia antes, eu estava afinando a caixa da bateria e estourou um parafuso. Eu não tinha nem com quem conseguir emprestado, né, uma caixa de bateria, e a gravação foi feita com aquela caixa ali mesmo. Porque não tinha como consertar e eu não tinha como conseguir outra, estava tudo em cima da hora e foi gravado assim, né? Então foi feito duas músicas, era Pesadelo em Canoas, que tinha letra, né? E tinha também a Terral, que era uma música instrumental, né? Que era mais pendendo para surf music, assim, né? O estilo. Época boa para mim foi essa época aí que eu sempre achei assim que tá misturado a música e o skate, né? Lá nos anos 80 e poucos, 90, eu me lembro que eu tinha uma caminhonete rural e eu tinha uns 4 skates dentro do porta-mala, um sonzão. Eu parava na lomba, domingão, era almoçar, logo em seguida já ia pra lomba. Eu parava na lomba, olhava pros lados, assim, não tinha ninguém na lomba, era só eu. Mas eu ligava o som, abria o porta-mala, pegava um skate, quando via já chegava um, chegava outro, quando vê a lomba estava lotado. E era o dia inteiro, né, rock and roll tocando na rural e a galera junto ali na volta. Então, por isso que eu digo, o skate teve sempre ligado com rock and roll,